Muito bem, vamos ver agora então como realizar a auditoria, só que no lugar de nós armazenarmos os objetos aqui, nós vamos armazenar a consulta SQL, tá? Como é que vai ser isso, né? Vai ser assim, eu vou abrir aqui o T2TI servidor e vou abrir o T2TI ORM, tá? E aqui no T2TI ORM, aqui no método privado, eu vou criar uma class procedure chamada auditoria do sistema. O que é que eu vou passar como parâmetros? Esses mesmos parâmetros ali que eu passei para o controller. Ctrl Shift C, colocar aqui no final. Como é que nós vamos implementar esse método aqui? Bem parecido com o outro, tá? Vou precisar aqui do auditoria VO. A seção aqui é o meu primeiro problema. Como é que eu vou pegar a seção aqui, já que eu vou trabalhar sempre dentro do ORM? Eu não vou resolver esse problema agora. Eu vou setar a seção como aliás, o ID do usuário como 1, né? No caso eu tenho que pegar o usuário que está nessa seção, tá? Mas o T2TI ORM aqui, ele é um ORM, né? Ele tem que converter objetos em consultas, consultas em objetos. Ele não precisa saber da seção, tá? Então já fica meio claro que esse método não deveria estar aqui, né? Mas isso nós vamos abordar mais na frente, ok? Então, a princípio eu vou setar o ID do usuário da seção como 1. A data null, a hora formatada pegando também da hora atual. O local será um outro problema, né? O class name ele vai pegar o próprio T2TI ORM. Vamos deixar isso para uma abordagem futura. A ação e o conteúdo, tá certo? De onde é que eu vou chamar então esses métodos agora? Eu tenho aqui, olha, esses métodos não, esse método auditoria, né? Aqui no método inserir, depois que ele fizer tudo o que tiver para fazer, lá no finally, eu chamo então o auditoria sistema. Quem é que eu passo primeiro? A seção, vou passar vazia. A ação, eu vou inserir, então é inserção. E o conteúdo, eu vou passar a consulta SQL. Tá? Consulta SQL que foi formada nesse método aqui, tá? No método inserir. Legal, e tem um problema aqui, né? Se eu tiver inserindo na tabela a auditoria, ele vai chamar esse método de inserção e vai meio que entrar no loop aqui. Então eu vou primeiro fazer um teste. Tá? Se essa tabela aqui, olha, que eu pego no começo, for diferente de auditoria, aí sim eu insiro um valor lá na tabela auditoria sistema, tá? Na tabela auditoria. Eu chamo o método auditoria sistema passando essas informações aí, tá? No alterar, no finally, chamo novamente a auditoria sistema, mas agora passando aqui a ação como alteração. E passo a consulta SQL, né? Esse primeiro método alterar, ele recebe o objeto novo e o objeto antigo. Nós temos um outro método alterar que recebe apenas o objeto, né? Então,
Eu também vou inserir aqui no Finally uma auditoria sistema, alteração, consulta SQL. Método excluir também, só que agora eu passo aqui um exclusão para ele. Foi a ação tomada. E no método consultar, vamos passar a ação como consulta. Tranquilo? Vou executar o servidor. E vou executar a aplicação cliente. Eu não vou abrir o banco, né? Porque o banco eu estou utilizando aquele outro método lá. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, o almoxarifado. Pressionei F9 aqui, ó. Consultar tudo. Ele trouxe o Almox 1 e 2. Vamos ver o que aconteceu lá na tabela de consulta. Está de auditoria, né? Olha só. Ele fez várias consultas aqui por conta daquela janela. Aí por que ele faz tantas consultas assim? Porque o almoxarifado... Não, essas consultas aqui não foram por conta do almoxarifado não, tá? Essas consultas aqui foram no momento do login. Exatamente. Quando nós realizamos o login, ele fez essa série de consultas aqui, ó. Isso é legal, né? Para nós analisarmos até o desempenho. Para que tanta consulta na hora de fazer o login? Será que isso está certo? Agora, no almoxarifado, foram essas 3 consultas aqui, ó. Ele primeiro pegou todos os almoxarifados. Daí o almoxarifado ele tem o ID da empresa. Então ele pegou a empresa onde o ID é igual a 1. E depois de novo a empresa onde o ID é igual a 1. Por que ele consultou 2 vezes a empresa? É algo para se verificar também, né? Eu vou colocar aqui ID igual a 1 e consultar de novo. O que é que ele fez agora? Agora ele pegou o almoxarifado e uma empresa. Aqui nós já temos uma pista, né? Vamos colocar todo mundo de novo. Agora ele pegou o almoxarifado e 2 empresas. E por que 2 empresas? Porque eu tenho 2 objetos almoxarifados, né? Então, para cada almoxarifado aqui, ele consultou o objeto empresa. Tá? Aqui está vinculado ao almoxarifado, já que o almoxarifado tem o ID da empresa. Nós podemos verificar isso aqui, ó. Almoxarifado, ID da empresa. Legal. E se eu incluir um almoxarifado, o que é que vai acontecer? Cliquei em incluir. Aconteceu alguma coisa aqui? Não aconteceu nada, né? Então vamos colocar aqui outro almoxarifado. Salvei. Ele já colocou aqui uma inserção. Depois uma consulta daquele almoxarifado que acabou de ser incluído. E uma consulta da empresa vinculada a esse almoxarifado que acabou de ser incluído. E aí você já começa a perceber, né, que armazenando as consultas SQL, fica um pouco complicado de saber quais foram os passos que o usuário ele realizou. Eu sei que esses 3 passos aqui, eles têm relação, porque eu estou fazendo aqui a alteração, a inserção na janela e já estou verificando aqui o que foi que aconteceu, né? Mas numa ferramenta que vai pegar esses dados aqui e gerar informações, ficaria mais complicado, né? Provavelmente nós teríamos que ter um outro campo aqui que vinculasse essas ações, para eu saber que esse pacote de 3 registros fez parte de apenas uma ação do usuário. Não. Quando ele inseriu esse almoxarifado, ele fez essa consulta e essa. Legal? Se eu alterar esse almoxarifado, cliquei em alterar, ele já realizou 2 consultas. Na realidade, ele realizou a consulta do próprio almoxarifado, ID igual a 3, e da empresa vinculada a esse almoxarifado.
Mas aqui em cima ele fez novamente, olha, almoxarifado igual a 3 e a empresa vinculada a esse almoxarifado. Vamos ver se é isso mesmo que ele está fazendo, tá? Eu vou cancelar isso aqui. Veja que eu estou aqui no ID 52. Então vou clicar em alterar. Cliquei em alterar. Ele inseriu, olha, 1, 2, 3, 4 registros. O primeiro que foi uma consulta ao almoxarifado e a sua empresa. Depois uma consulta ao almoxarifado e a sua empresa. Por que isso acontece? Aquilo que a gente já tinha observado quando estávamos analisando os objetos do banco, né? Quando eu clico em alterar, ele carrega o objeto novo e o objeto antigo aqui no cliente. Mas por que ele precisa fazer duas consultas ao banco de dados? Se ele já carregou um primeiro, e ele só vai fazer uma consulta aqui nessa janela depois, se um objeto foi realmente alterado, né? Então por que eu não carrego apenas uma vez a consulta e já clono esse objeto? Tá? Uma coisa para nós darmos atenção, né? Mas aí você vai descobrindo essas coisinhas no sistema a partir do momento que você tem um sistema de auditoria, como nós estamos fazendo aqui. É um sistema de auditoria bem simples, já te dá subsídios para você descobrir o que é que tem aí de não tão bom na aplicação, né? Para você começar a fazer os ajustes, tá? Muito bem, então eu vou alterar isso aqui e vamos ver o que acontece, né? Eu estava no registro 56, ele incluiu mais um, tá? Que foi o do update. E depois do update, ele não fez mais nenhuma consulta porque ele já estava aí com esse registro marcado, né? Se eu consultar todo mundo e alterar o Almox 2, por exemplo, estou no registro 61. Alterei, ele gravou mais 4 registros, né? Foi para o 65. Ele armazenou apenas mais um registro e setou aqui, né? Deixou o cursor no registro que já estava selecionado aqui na minha grid, tá? Isso aí está funcionando tranquilo. Ok, o que mais nós podemos fazer é excluir, né? Vamos excluir esse último almoxarifado. E aí ele realizou a exclusão aqui, olha. Depois ele já fez uma consulta. Qual foi a consulta que ele fez? A consulta que estava definida no filtro. E depois ele fez as consultas das empresas vinculadas aí a cada almoxarifado, tá? Então é dessa forma que nós fazemos aí o log, né, gravando as consultas SQL. De cara, nós já vimos que tem um pequeno problema nessa abordagem, que é a não amarração das consultas, né? Eu teria que saber que por causa dessa exclusão, eu realizei essas outras 3 consultas aqui, tá? Eu teria que ter aqui provavelmente um outro campo, né, que vincularia aí essas consultas para daí sim eu gerar lá os meus relatórios gerenciais, meus relatórios de nível administrativo e os meus relatórios para o suporte, né, da empresa que desenvolveu o ERP.